Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema do Mais 7 IPO. E o meu convidado de hoje é o advogado Miguel Vieira e o tema será governança corporativa e empresas familiares. Seja muito bem-vindo para o programa, Miguel. Jorge, boa noite, uma satisfação participar contigo do programa É Negócio. Tenho acompanhado bastante as gravações e as conversas e é sempre uma oportunidade de aprendizado e compartilhamento. Que coisa boa. Vamos começar então já falando da governança, porque uma das coisas que a gente sabe que no Brasil em 2023 foram criados 3,8 milhões de empresas. Isso falando só de empresas. Quando se fala de governança corporativa em empresas familiares, a gente sabe também que 90% das empresas são de controle familiar e apenas 5 delas chegam à terceira geração e 20 chegam à segunda. Meu caro, onde é que a gente vai parar com isso, Miguel? Me conta essa mágica para a gente reverter isso. E qual é a importância de boas práticas da governança corporativa e familiar? Muito oportuno o tema e nós precisamos realmente aprender e nos educar em relação às boas práticas de governança corporativa, um tema que nós temos estudado e acompanhado com grande cuidado há bastante tempo, seja nas entidades como IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma referência nacional, até mundial no tema, outros órgãos e entidades, e a gente percebe um cuidado grande no planejamento das empresas familiares a partir da adoção de boas práticas de governança corporativa, que nada mais é do que um sistema criado pelas organizações a partir de acordos e fóruns de discussão para tratar dos temas sensíveis de cada organização de forma planejada, organizada, a fim de evitar conflitos, seja societários e, quando empresas familiares, conflitos de natureza familiar. Então, a gente entende que de geração em geração existem, desde o fundador para a segunda geração, com os filhos, depois os netos, a máxima do pai rico, filho pobre, neto nobre. Então, essa máxima, pai rico, filho pobre, neto nobre, ela é mundial. E aqui no Brasil, a gente tem, com essas organizações, um estudo aprofundado nos últimos 30 anos, que permitem que essas empresas tenham, sim, uma continuidade, desde que elas planejem e organizem a sua governança. Então é isso que a gente estuda e aprende muito com outras empresas familiares que já fizeram seu dever de casa, já tiveram uma sucessão planejada e exitosa e possuem aí terceira, quarta geração, e 70, 80 anos e algumas até centenárias, que infelizmente são poucas no Brasil, mas a gente já acompanha algumas empresas centenárias que nos trazem algumas importantes lições. Mas eu ia até te perguntar, Miguel, essas boas práticas no Brasil vêm desde quando, hein? Porque a gente tem escutado o assunto governança corporativa ou empresas familiares, eu estou falando assim de quem está de fora. É uma coisa bastante recente. Sim. De se estar falando. Sim, esse é um caso muito recente, pouco estudado. Eu até trago aqui uma referência para nós, que é o John Davis, que é um professor de Harvard, escreveu o livro de Geração em Geração, e é um dos principais estudos hoje para quem atua na área, que explica os 3 círculos da família empresária, que é a família, a gestão e a propriedade. Nesses 3 círculos, nós temos a importância de identificação e separação dos papéis e responsabilidades de cada membro que participa de uma empresa familiar. Então, tu pode ser sócio, tu pode ser gestor ou tu pode ser familiar. E daí a importância de falar no fórum adequado
na reunião de sócios, no conselho de família ou na gestão da organização, os temas atinentes a cada um dos círculos. E esse é um livro, uma obra que existe há mais de 20 anos, e para nós é uma das grandes referências que traz essa preocupação de realmente preparar a sociedade empresarial familiar para os desafios do planejamento da sucessão, que é um desafio enorme, como trabalhar a sucessão do pai para o filho, preparar o sucedido e o sucessor, porque ali tem uma passagem de poder, de bastão, que tem que ser trabalhada não só entre eles, mas os outros familiares, para entender que o escolhido realmente está preparado para a próxima geração. Então, esse é um desafio, o desafio da inovação. As organizações precisam inovar e precisam mudar um pouco o negócio, considerando as adversidades e a rapidez, e outros temas aí que a gente pode falar. Tu sabe, Miguel, eu tô te perguntando assim, porque imagina só, vamos falar da nossa região aqui, tá? Do calçado. Principalmente da década de 60, 70, quando começou realmente a indústria a se desenvolver, com o advento da exportação. E então, aquele camarada que tinha uma condição de fazer sapato, ele montava uma empresa e tocava o baile e vamos embora. E realmente temos grandes exemplos de empresas que atingiram um sucesso astronômico, que estão até hoje, inclusive. Portanto, mas outras não tiveram isso. Quando eu estou te trazendo esse tema, porque nós estaríamos falando de apenas uma segunda geração. Tá? Primeira, a segunda. Como é que isso pode se estabelecer, essa situação de tu ter boas práticas de uma empresa que tem problema? Isso pode ser também aplicado? Uma empresa que tem problema, onde a família... Eu não quero nem estar por perto desse negócio aqui. Não sei se eu tô sendo assim, tô colocando de um jeito, porque eu fico imaginando numa empresa, tipo aquela coisa de novela. Eu vou ser o presidente, eu vou ser o presidente. Parece assim que tudo é um mar de rosas, né? Mas e quando não é isso? Como é que fica essa situação? Eu estou conseguindo ser claro contigo Sim, na pergunta? eu aproveito para falar de um tema de extrema relevância, que a gente percebe também algo novo, e até eu trago aqui o Código das Melhores Práticas do IBGC, que hoje está na 6ª edição, já existe há mais de 20 anos, que é a importância da criação e funcionamento de um conselho consultivo ou de administração. O que eu quero trazer para a discussão? Muitas empresas, familiares ou não, elas podem ter, e a gente recomenda, esse órgão de gestão colegiado. Ele tem uma visão estratégica do negócio. Então, ele planeja os próximos 3 a 5 anos, ou mais da organização, exatamente buscando esses temas sensíveis que o dia a dia da operação não permite. Então, as inovações de inteligência artificial, carros elétricos, alguns temas que a gente viu agora na jornada técnica do IBGC na China. Nós estivemos agora durante 2 semanas na China, e esses temas trazem, então, uma visão diferente para aquele exitoso fundador de uma empresa calçadista, que se organizou e criou uma gestão profissional a partir de um órgão colegiado, um conselho consultivo, com outros profissionais experientes para compartilhar os assuntos estratégicos para a perenidade do negócio. E aquele que conseguiu observar que a tendência do mercado é produzir calçado na China ou no Nordeste, por exemplo, ele conseguiu antecipar e evitar uma dificuldade de mercado que já não tinha mais mão de obra, por exemplo, para esse local. Então, se antecipando, a partir do momento que tu sai daquela posição de operador e sim para uma posição estratégica em conselho, é uma das formas de mitigar esse risco de mercado que a gente pôde observar aqui. Quando já instalado o problema e as empresas não têm mais para onde correr, vamos dizer assim, o negócio não vai bem, a gente entende ainda que o conselho consultivo ele pode ser um órgão
de fiscalização e controle que auxilia a gestão a trazer profissionais de mercado, os conselheiros independentes, com uma experiência em gestão de risco, turnaround, exatamente para trazer uma luz para aquela empresa que está em dificuldade. Se eu estou entendendo, então vamos imaginar a empresa hoje que está pagando um monte de incêndio. Ele já não sabe para que lado ele vai. Nós estamos falando nisso, né? Sim. É o momento de ele abrir a cabeça para dizer assim, espera um pouquinho, eu do jeito que está, a minha tendência é ir pro abismo. É o momento de ele trazer? O melhor momento é quando está tudo bem. Não, por isso Agora, mesmo. quando está em crise, o conselho pode auxiliar, inclusive existem conselhos e comitês para a gestão de crises, como a gente percebeu aqui na pandemia, agora nas enchentes, sim. e também crises financeiras em decorrência dos eventos. Então a gente entende que sim, esse órgão de gestão ele pode auxiliar a resolver alguns problemas da crise. Mas o melhor, e a gente sugere, é que ele seja criado no momento adequado, onde a gente colocou os profissionais capacitados, existe um acordo de sócios, em que os sócios combinaram como é que vai ser o funcionamento do conselho, e se traz esses independentes com experiência para trazer essa visão estratégica para a organização. E isso também permite que os familiares, aqueles que não estão diretamente no negócio, também acompanhem a gestão. Por isso, inclusive, uma das formas de auxiliar o processo de sucessão das empresas familiares é que o fundador, quando planeja a sua sucessão, ele saia da posição de CEO e ocupe uma posição no conselho. E aquele que foi preparado para sucedê-lo fique na gestão, mas com a mentoria, vamos dizer assim, do fundador e dos conselheiros nessa estrutura de governança. Então é uma das formas que a gente sabe, Miguel, eu tive batendo um papo assim e dias atrás. E tu conhece, e eles vêm exercendo, que é o Paulo Grins. Ele esteve aqui, que foi durante 20 anos presidente da Piccadilly. E aí ele contou realmente como era o pai dele, um alemão. Não estudou lá, sei lá, mas ele tinha uma visão empreendedora e sabia que no momento certo ele precisava passar o bastão. E ele contou. Eu digo alemão porque não tinha conhecimento, não tinha livrinho lá, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Foi por ele realmente perceber que era o caminho, assim como também chegou no momento dos irmãos, Paulo, Tiburcio e o outro irmão, de passar. Então, eu queria perguntar para ti, como é que tu, que é um cara que está vivendo e respirando isso permanentemente, como tu estás vendo isso na nossa região? Tem empresas que estão vindo buscar essa cultura e sentindo que é necessário fazer exatamente isso, quando geralmente as empresas são muito fechadas, porque tu tem que te abrir. Isso já é uma coisa complicada, porque a nossa cultura não é de ficar abrindo. Como é que tu enfrenta um negócio desse? Sim. Até aproveito esse exemplo também para falar um pouco de um trabalho que nós desenvolvemos faz 4, 5 anos, vindo de um grupo que nós criamos e fundamos também na ACI, Comitê de Governança Corporativa da ACI, e agora o Nexo Governança Corporativa. E convido todos a visitarem o nexogc.com.br, o nosso site, e os mais de 60 episódios do podcast que nós gravamos. E uma das formas que a gente sempre sugere, e o primeiro contato das empresas seria no sentido de sensibilização e desmistificação da governança corporativa, entendendo que ela é para qualquer empresa, dependente do porte ou tamanho. Não precisa ser uma empresa de capital aberto, listada na bolsa, com uma estrutura robusta de conselho. Não, ela pode ser de uma empresa familiar pequena, aqui da nossa região, que tem pai, filho, irmão, existe ali alguns colaboradores, mas que somente o fato de ter uma organização e estabelecer ali os papéis e responsabilidades com o objetivo de longevidade, vamos pensar sempre no bem da empresa. Sim. A gente já tem aí o início de um processo de governança. Porque as discussões familiares, elas normalmente são numa mesa de domingo, da empresa também.
E a gente quer tentar, de alguma forma, criar uma organização para ter ali os fóruns adequados para buscar aí uma harmonia familiar e uma organização da empresa. Então, esse exemplo da Piccadilly, para nós, ele inspira outras empresas familiares a verem que é possível tratar de forma transparente e adequada a sucessão do Paulo para as filhas, sobrinhas, e a gente observa aí com as lideranças delas um exemplo de sucesso que permite que mais outras lideranças façam esse caminho do Paulo em transformar a empresa longeva numa próxima geração de sucesso. Então, que bacana. É isso que inspira. Posso te convidar para a gente seguir esse bate-papo logo após o nosso intervalo? Com certeza. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas, porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa Negócio dessa noite, tendo como convidado Miguel Vieira, advogado, e estamos falando sobre governança corporativa em empresas familiares, e há pouco nós dizíamos que o fundador, ele tem pai rico, filho pobre e neto nobre. Pois é. Então, filho, vai chegar a tua vez agora, porque eu quero trazer para o Miguel essa preparação para esse filho, que muitas vezes o pessoal acha, não, isso aí não vai dar em nada, e pode ter ali uma grande pessoa, se bem aproveitado e bem orientada para poder fazer a empresa ser longeva. Vamos lá? Vamos lá. Jorge, muito obrigado pela deixa. Eu acho oportuno trazer o tema da preparação das próximas gerações das famílias empresárias, que esse é um tema muito pouco discutido, mas a gente percebe que cada vez mais tem um olhar para a importância também de planejar a preparação dessas próximas gerações, porque se percebe os desafios de tocar uma empresa, um negócio, com a responsabilidade que tem para a nossa comunidade, a nossa região, e a transparência nesse processo, ela vai também trazer uma competitividade maior para aquele acionista responsável bem preparado. Então, o que se observa? Que na ideia de estruturação de acordos, existe o protocolo familiar, além do acordo de sócios, que ele valoriza a harmonia familiar e cria algumas regras, combinados de como as próximas gerações podem se preparar para trabalhar ou não na empresa. Mas elas já são herdeiros, e como herdeiros eles serão acionistas responsáveis, que eles vão se comprometer com o negócio, conhecendo o negócio e podendo contribuir de diferentes formas, porque naquele modelo dos 3 círculos, ele é a família, ele vai ser um sócio e ele pode trabalhar na gestão. E na gestão teria a possibilidade de trabalhar também como sócio via conselho consultivo, ou comitês que apoiam o conselho. Então tem diferentes formas. O que a gente sempre sugere é que se acompanhe também o FBN, que é o Family Business Network, que é uma outra entidade que nós temos também contato via CI, IBGC, Nexo, que é uma organização suíça, que ela busca trazer o relacionamento de família para a família, para ter esse foro íntimo, para entender essas relações familiares e como elas podem ser aproveitadas para o desenvolvimento do negócio. Então, eu acho que é oportuno conhecer um pouco mais dessa matéria, acompanhar o que as famílias praticam e, na sua família, já planejar a sucessão daquelas crianças, adolescentes que já estão iniciando aí um processo de formação. Miguel, mas vamos pensar o seguinte, o cara tem lá os filhos, todo mundo está lá dentro do negócio, e daqui um pouco tem um lá que não está fazendo o que deve de fazer, o tema de casa. Ele não está ajudando em nada, muito pelo contrário. Ele está jogando bola nas costas de todo mundo. Em que momento vai sentar na mesa e dizer, meu amigo, é muito melhor tu estar fora do que estar aqui dentro. Isso também acontece aí. Conhecendo empresas familiares e trabalhando com empresas familiares, a gente
percebe que muitas vezes o sobrenome do familiar é o mesmo sobrenome da empresa, da família. Daí tem uma questão até de reputação e imagem. Muitas famílias trabalham isso para que todos tenham algum lugar, não precisa ser o de destaque, mas que seja também respeitado e privilegiado, vamos dizer assim, por ser da família e pela reputação. Então, os acordos familiares e reuniões buscam trazer esses temas sensíveis, eles existem, e que precisam ser, de alguma forma, tratados de forma profissional para o bem da empresa familiar. Que vai chegar a hora que vai dizer que o cara, com toda essa chance que ele está tendo, não adianta ficar. Ou pode atuar de outra forma, enfim, ou inclusive se for sócio, ser retirado da sociedade, mas é importante trabalhar o tema, porque o que a gente percebe é a dificuldade da comunicação e não utilizar as estruturas, que esse é sempre um argumento que nós levamos. A estrutura e o acordo devem ser utilizados a nosso favor. E deve ser uma governança leve e rápida, não prejudique o desenvolvimento. Então, a gente entende que existem soluções, mas que elas precisam ser utilizadas a favor da empresa. Então, esse é um tema bem sensível. Eu fico imaginando, a favor da empresa, e em algum momento vai ter que dizer alguma coisa, porque a gente sabe que tem empresas que o cara tem toda a condição e ele diz, eu não quero isso para mim. Eu quero pescar. Vocês tocam o negócio aí. Isso é muito bom. Sim. Quando o cara tem essa consciência, mas nem sempre é assim, né? Eu estou te trazendo esse negócio porque eu acredito que vocês passam por isso também, né? Sim, a gente percebe que existe, vamos dizer assim, algumas pessoas que não querem trabalhar na empresa, advogado, médico, jogador de futebol, mas eles são importantes para a mesa por serem da família. Sim. Então, é esse tipo de acordo que dá, inclusive, liberdade para ele ser membro de uma família empresária, que tem negócios e que são destaques também em outras áreas. E isso, eu acho que é desejável para a figura do acionista responsável. Então, esse é um tema que a gente entende da diferença da empresa familiar para a família empresária, é aquela que permite que todos os membros da família sejam exitosos da melhor forma possível em diferentes posições, seja na empresa familiar ou fora da empresa familiar. Mas voltando de novo, porque tu disseste que é muito pouco colocado sobre a preparação, né? Eu gostaria de colocar algumas coisas que eu acho que é muito importante. Como se dá essa preparação? A gente percebe a importância de trabalhar os valores da família. Então, por exemplo, o fundador começou com poucos recursos, numa época mais complicada de empreender, e teve ali o trabalho como exemplo, a liderança, as pessoas, a ética, e esses valores trabalhados para os familiares constrói esse caldo que dá repertório para eles desenvolverem outros empreendimentos ou empreendimento familiar. Educação financeira, é um tema muito sensível, pouco estudado, infelizmente, nas escolas. Eu acho que a família tem que prepará-lo para a educação financeira, empreendedora, inovação. O tema da inovação, a gente sugere que as famílias, na medida do possível, tenham experiências como nós tivemos agora recentemente nessa jornada técnica do IBGC na China, conhecendo outros ecossistemas de inovação. Então, tem o ecossistema chinês, tem o americano no Vale do Silício, na Califórnia, tem outros países na Europa, Israel, e lá a gente já pode ir com a família, entender como funciona essas tendências para trazer e se antecipar para a nossa região. Infelizmente, a gente está muito atrás desses movimentos de inovação, a gente precisa ir aos locais. Sim. E os membros da família já podem fazer esse movimento se preparando, então. As dores dessas empresas estrangeiras foram as mesmas que nós estamos passando agora. Sim. A gente aprende muito assim. Eu imagino. A gente aprende muito assim. E hoje, com esse mundo tecnológico, de dados, o conhecimento está muito acessível, só que a gente tem que se organizar para acessá-lo. E esse é um dos focos também do trabalho do Conselho de Família,
para a preparação das próximas gerações. Que bacana. Bom, vamos agora dar uma... Porque se tu trouxeste o material, nós teríamos aí, eu acho que o dia todo para poder conversar, porque os assuntos são bastante... dá para se aprofundar bastante, mas nosso tempo também não é tudo isso. Mas eu queria então que tu pudesse falar um pouco da Nexo. Quem é a Nexo? Sim. Nexo Governança Corporativa, uma associação criada então em 2020. Tivemos ali 4, 5 fundadores, citá-los aqui, então, o Juliano Hennemann, da SPR, a Cristina da Scheid, Cristina Pacheco, o Ronaldo Grangeiro, do Laboratório Flame, Igor Dreus e Helena Schmidt, de Campo Bom. Temos agora uma nova diretoria. Esse grupo formado lá em 2020 teve a pandemia pela frente, mas o início foi em algumas reuniões presenciais, mas com o encontro online permitiu que a gente tivesse acesso também a convidados de outros lugares do Brasil e até de fora do país. Mas é uma rede, então, de relacionamento de famílias empresárias para compartilhar experiências com convidados que já são grandes lideranças, referências, seja em governança, seja em empreendedorismo e inovação, que são os 3 temas que nós estudamos. Então, para citar os últimos que a gente conversou esse ano, o Bruno Garfinkel, que é da 2ª geração da Porto Seguro, ele sucedeu o pai, o Jaime, está hoje como presidente do conselho. O José Renato Hopf, da South Summit. A Paula Setúbal, a filha do Roberto Setúbal, do Itaú. Estivemos com a Ilana da Bemol, empresa do norte do país. Estivemos com uma série de lideranças esse ano, alguns conselheiros de administração, já tivemos com Pedro Parente, Antônio Candir, Nelson Sirotsky, Jorge Gerdau, enfim, são pessoas que estão lá hoje no nosso podcast, que nos trouxeram muito conhecimento. Eles compartilham tudo isso, né? Sim. É muito compartilhado isso. Sim, a gente tem sempre esse encontro mensal, online, pode acessar pelo próprio site e o LinkedIn do Nexo. Tem o nosso grupo de WhatsApp também, com membros que podem também acessar conosco. E a ideia é realmente a gente poder falar desses temas de governança corporativa, planejamento da sucessão em empresas familiares, a preparação das próximas gerações e a importância de criação de um conselho consultivo para trazer essa interface entre os sócios, a diretoria e com um olhar no estratégico, podendo ter conselheiros independentes também para trazer uma outra experiência. E isso a gente entende também relevante para a longevidade. A ideia, trazendo essas boas práticas de governança, é sempre buscar eliminar ou mitigar os riscos que podem prejudicar, seja a família, seja a sociedade, seja a gestão. E a gente sai daquela máxima que a gente conhece aqui, que só 5% das empresas familiares chegam na 3ª geração. A gente pretende, com humildade, lógico, que esse dado estatístico seja reduzido e que nos próximos anos aí tenhamos mais empresas centenárias e desenvolvimento para a nossa região. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou te pedir o teu recado, nós estamos chegando agora, quase já pousando para o encerramento do programa. Eu quero te dizer, Miguel, que foi uma satisfação poder conversar contigo e o programa É Negócio abrir esse espaço para um assunto que cada vez vai se falar mais e eu quero estar junto, participando desse processo através desses nossos bate-papos. E desta forma eu quero, então, como te disse, te agradecer bastante já do teu tempo vir para cá. Te peço um recado do Miguel, da Nexo, da CI, o cara que estuda essa coisa da governança corporativa em empresas familiares. Vamos dar um entusiasmo para essa turma toda que está vindo aí pela frente, para que realmente a nossa região
se fortaleça cada vez mais. E aí eu te peço para que aquela câmera lateral ali, tu dá o teu recado. Por favor. Tá ótimo. Jorge, excelente conversa. Fico muito satisfeito em poder compartilhar aqui hoje um pouco do nosso trabalho. A gente entende que a governança corporativa, ela é, dependente do porte ou tamanho da empresa, é uma recomendação pensando sempre no bem do negócio, na longevidade da organização. Então, queremos que todas as empresas familiares pensem, estudem e acompanhem mais esse tema, seja no Nexo, seja na CI, no IBGC, FBN, mas que adotem um compromisso de buscar a longevidade da sua organização. Assim, desmistificando esses conceitos, a gente percebe uma criação de valor, uma organização que com certeza será mais valorizada competitivamente e terá mais êxito no seu projeto, no seu empreendimento, trazendo riqueza para a nossa região. Recado dado do Miguel Vieira para o programa É Negócio. Meu amigo, que coisa boa. E ainda mais que tem tanta coisa boa que nos espera, né? Eu sei que tu tens um compromisso e fico na torcida para que dê tudo certo para esse teu compromisso. Pessoal, Miguel, para aquela câmera central ali, nós vamos nos despedir, desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Eu e o Miguel ficamos muito felizes de tê-los vocês. São assuntos que muitas vezes parecem assim um pouco distante, mas para vocês perceberem de que o sucesso de uma empresa que está bem estruturada, ela traz emprego, ela traz renda e isso reflete para todos nós. Certo, Miguel? E é assim que a gente quer que aconteça. E através desses bate-papos que nós tivemos hoje, a gente vai vendo que essa coisa da cultura, ela precisa ser trabalhada e cultivada sempre mais para que a nossa região ela continue crescendo. Portanto, não esqueça, próxima terça-feira, o programa É Negócio aqui pela Vale TV, às 22 horas. Eu e o Miguel vamos nos despedir de vocês, desejando a todos uma excelente noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.